Bom, gente, eu tô gravando o vídeo exatamente porque o pessoal pediu dica sobre os tribunais de contas, né, da discursiva para os tribunais de contas. Vamos lembrar que neste momento em que eu gravo, né, meu nome é Júnia Andrade, vocês não estão me vendo, estão vendo apenas o meu nome ali. Para quem está entrando hoje no meu canal, por exemplo, neste momento em que eu gravo este vídeo demonstrativo para vocês, eu quero explicar o seguinte: nós temos dois concursos praticamente na praça, né, porque estão autorizados. Um já tem banca, o outro ainda está no processo de escolha da banca, mas a coisa não muda muito. Então, quem vai assistir a minha demonstração agora pode assistir independente do Tribunal de Contas que vai fazer. Lembrando que essa área de controle é uma área muito interessante. Se você tiver dividido entre 2 ou 3 concursos, te aconselho a continuar na área de controle. Né? Quando o concurso é ruim, quando eu falo que é ruim, por exemplo, esses concursos muito concorridos, muito difíceis, que vão te dar um suador danado, e existem concursos que são muito tranquilos e às vezes pagam bem mais para um servidor público do que concursos que são muito concorridos. Por exemplo, vou fazer uma análise que pode parecer idiota, mas uma análise maravilhosa. Por exemplo, muita gente fica esperando o concurso do INSS, seja para analista, seja para técnico e tal. Mesmo que tivesse esse concurso agora, mesmo que tivesse, é um concurso extremamente concorrido. Extremamente concorrido. Tribunal de Contas soa melhor. Então, tem um concurso para tribunais regionais. Você está dividido entre fazer um Tribunal de Contas e um TR. Melhor você focar um TC. Por quê? Porque Tribunal de Contas tem todos os estados, tem um bom número de municípios que tem tribunais de contas, né? Alguns estados têm TCM, você tem TCU, então, bem ou mal, as matérias não variam tanto, não é? As disciplinas, elas são um pouco mais concentradas, não é? Então, quer dizer, se você estiver estudando para um, já te ajuda, pelo menos, a entender a sistemática de outro concurso. Bom, gente, as remunerações, por exemplo, de um TCM e de um TCE do Rio, que estão acontecendo no TCM de São Paulo, TCE do Rio, são remunerações que chegam aí, as iniciais a R$ 18.000, não é? A gente não está falando de qualquer vencimento. Eu gosto sempre de frisar isso daí, porque às vezes o aluno ele está no caminho certinho, mas ele se desvia por um edital, sai um Ministério Público, ele corre para aquele concurso. Então não faça isso com você. Se você está na área dos tribunais de contas, continue, fique. Não é à toa que no turma de redação, quando a gente olha as aprovações da área fiscal, da área de controle, elas são muito altas. Por que são altas? Porque existe uma concorrência muito localizada nessas áreas. Né? Então você tem uma possibilidade, um leque maior, né, de oportunidades nessas áreas aí, se o aluno resolve investir nisso aí, nessas áreas. É claro que a gente está falando de um volume maior de conteúdos, sim, mas de bem menos gente com você, não é? Não só bem menos pessoas, mas muito mais oportunidades mês a mês, não é? Tá certo? Então, foco, continue exatamente onde você está. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a prova discursiva, que é para isso que vocês, né, vieram aqui assistir este vídeo, estão aí assistindo este vídeo. Gente, para falar da prova discursiva dos tribunais de contas, eu vou lá no CESP, vocês vão entender por quê, não é? Daqui a pouquinho, para falar sobre peças técnicas. E eu vou tomar como exemplo a peça técnica do MPCPA, tá? Do Ministério Público de Contas do Pará, que fez concurso em 2019 e que vai nos dar um bom respaldo do que vocês precisam saber em linhas gerais sobre discursivas para tribunais de contas. É claro que CESP faz concursos, FCC faz concursos, FGV faz concursos, outras bancas fazem tribunal de contas, sim, mas o miolinho é muito parecido para todas elas. Então, dá para vocês seguirem. Aconselho que, né, acompanhe este vídeo, acompanhe aí quem já estiver no meu curso, né, não deixe de assistir as aulas. Eu fico brava quando o aluno assiste as aulas e vai direto para a discursiva, porque eu vou colocar um áudio para vocês, é rápido. Só para vocês terem noção de como que isso é importante, né? Esse aqui foi de uma ex-aluna, vai ser rapidinho. Só para mostrar a vocês, vou carregar aqui bonitinho, para mostrar a vocês a importância, às vezes, a gente prestar atenção, seja aqui seja no meu canal, no YouTube, meu canal particular mesmo, né? Eu sou um pouco relapsa com o canal do Turma, porque eu gosto muito do meu Boa canal particular. tarde, aqui é a Bruna. Mas olha o áudio dela. Eu
participei do curso, né, de dissertação para auditor de controle externo. E aí eu só queria dizer, né, para agradecer a professora Júnia e toda a equipe do turma de redação. Assim, ainda nem sei dos resultados de nada, mas inicialmente, né, porque duas das questões que a professora colocou, né, como tema para as redações, para auditor de direito, caíram na, nas questões para procurador do Ministério Público de Contas. Então, na hora que eu olhei a primeira questão, né, da prova dissertativa, aí estava lá falando sobre os tipos, né, de fiscalizações desempenhados pelo Congresso Nacional. Eu falei, meu Deus, era um dos temas da redação da professora. Segunda questão, a terceira questão, que falava do regime diferenciado de contratação. Eu falei, meu Deus, foi um dos temas da redação da professora também. Bom, já coloquei bastante. Gente, por que que eu trouxe isso aqui? Exatamente para vocês não perderem o fio da meada. Tem muita gente que assiste esses vídeos na área aberta, tem gente que acompanha todos os vídeos do curso, não é? Dá uma diferença muito grande, isso é muito importante. Quando essa aluna comentou, vocês vão ver que ela praticamente está no trânsito, ou seja, ela saiu praticamente da prova dela, não sei se foi no dia seguinte ou no mesmo dia, e comentou sobre isso. Ela comenta que ainda não teve resultado, porque exatamente no dia que eu estou gravando este vídeo aqui para vocês, o TCE de Rondônia, isso, acho que é isso mesmo. Deixa eu só olhar aqui direitinho se eu não tô falando besteira. Isso, TCE de Rondônia, procurador, que paga R$ 35.400, né? Ela fez a prova e as questões estavam lá. Vocês vão ver que essa menina está muito emocionada com você encontrar na sua prova duas das suas três questões, se eu não estou enganada, duas questões que foram extraídas de um curso. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre temas prováveis, inclusive, não digo nem temas, mas áreas aqui vocês precisam dar muita atenção, tá? Porque não é difícil não. Quando a gente fala que a gente acerta tema, não é que a gente faz milagre, né? Eu até adoro astrologia, adoro tarô, mas não, ninguém faz milagre. O que é estudo, observação, pesquisa, e é isso aí que a gente tem para falar para vocês. Então existem coisas que eu vou comentar aqui nesse vídeo para o pessoal de controle ficar bastante atento, né? Na hora de pensar suas questões. Bom, primeiro, deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Peraí, esse aqui é da FGV, daqui a pouco eu comento. Pronto, eu vou aqui no meu material, tá? Esse material não tá disponível aqui fora não, tá, gente? Esse material é do curso, né? Senão como é que eu pago conta? Vamos lá. O que você vai encontrar numa prova discursiva de Tribunal de Contas, né? Pra gente ir rapidinho. Ora, ou a banca vai trazer para você questões, tá certo? Essas questões podem versar sobre conhecimentos básicos, isso depende de cada edital, ou sobre conhecimentos específicos. Às vezes essas questões são questões bem diretas, certo? Vou mostrar aqui uma questão bem direta, né, para vocês terem, para quem nunca fez ou está fazendo prova, por exemplo, para a área de engenharia. O CESP recentemente tascou aqui uma questão bem direta, perguntando sobre projeto básico. Tá? Vocês vão ver que não é uma questão difícil para o cara que estuda engenharia, isso aqui é o início da disciplina. Já podem começar anotando as minhas dicas, isso é o início. As bancas, não só o CESP, gente, mas qualquer banca que vai fazer prova discursiva para a área de controle, eles pedem questões muito basilares, eles são muito principiológicos. É claro que a gente vai ver que existem situações sim que dificultam um pouquinho, mas em geral e mais recentemente, não é? Se você pegar as provas mais recentes, você vai notar uma preferência já há uns 2, 3 anos, tanto do CESP como Fundação Carlos Chagas, como FGV, por assuntos bem básicos. Por quê? Porque o foco agora tem sido a redação mesmo, tá bom? A banca, para evitar polêmicas, ficar desfazendo seu padrão de resposta o tempo inteiro, elas têm exatamente investido em questões muito básicas. Então vocês vão ver que o cara cobrando por projeto básico, Lei 866, né, dos caras que fazem concurso para a área de engenharia, por exemplo. Poderia ter cobrado de vários, né, aspectos da 866, aspectos basilares aí, para vários cargos, enfim. Então você pode ter uma questão que é muito simplória, que vocês já sabem, vou voltar a repetir, a gente responde item a item, na ordem,
de forma precisa, não é? Dando uma resposta de cada vez para cada um destes itens. O erro que o pessoal mais comete, vocês já sabem, né? Errar o item, mas errar o item não pelo seu conteúdo. Olha que interessante. É muito interessante que a gente, quando chega numa prova discursiva, eu, pelo menos na fase recursal, quando recebo aquele volume muito grande de provas discursivas para analisar a viabilidade recursal, não é? A gente recebe 100 provas, igual no TCU eu recebi 150 provas para analisar, acabou gerando 10 recursos tão somente. A maior parte, gente, e aí vocês vão entender por que um número muito pequeno passa em concurso, a maior parte de vocês erra exatamente isso aqui, ó. Vocês leem muito mal os itens temáticos. Eu até entendo porque leem mal esses itens temáticos pela pressão do tempo, tá? Às vezes a banca pede uma coisa no plural, o aluno responde no singular, acontece bastante. A banca pede, por exemplo, responsabilidade, o aluno lê responsabilização. Então, são coisas assim que vocês trocam palavras com muita facilidade exatamente aqui. Então, eu estou falando de erros bem basilares, né, que são cometidos e cometidos por essa gama de pessoas, né? Quer dizer, na prova do TCU, né, tanto para o cargo de nível médio quanto para o cargo de nível superior, em 2015, quando eu fui analisar, eu e minha equipe, nós estávamos analisando, nós fizemos um relatório enorme sobre isso, né, para a gente trabalhar. O que a gente viu é que 140 pessoas até sabiam o assunto, tá, que foi solicitado na prova, que era para falar sobre um aspecto da Intosai. Mas falar sobre transparência, sigilo, umas coisas assim, se eu não estou enganada. E desses 150, 140 errou, a verdade, a abordagem do tópico. Palavra-chave. Trouxe palavra distorcida, colocou outra palavra. A banca foi descontando ponto, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Enfim, então fica essa dica para você prestar bastante atenção no que está sendo pedido. No dia não adianta fazer prova com nervosismo, porque nervosismo não vai te levar a lugar nenhum. Então você precisa curar isso de outra forma, tá bom? Então você pode ter questões simples, tá certo? Na parte de questões, aqui. Essas questões, gente, elas podem ser questões simples ou podem ser estudos de caso, tá? Você pode ter também estudos de caso. Por exemplo, vou achar aqui um estudo de caso. Aqui, apesar de a banca pedir uma nota técnica, isso aqui é um estudo de caso. Não deixa de ser. Por quê? Aqui está falando que um determinado Tribunal de Contas da Federação condenou um gestor estadual por pagamento de multa. Tá certo? O gestor público condenado interpôs recurso. Como não houve pagamento da penalidade de imposto, a decisão foi enviada ao Ministério Público de Contas, vinculado ao Tribunal de Contas Estadual, para exigir pagamento de multa, imposto, tal. O procurador encaminhou a demanda à sua assessoria para análise do caso, né? Então você vai ter que analisar este caso com base nestes itens que, de forma ficcional, este procurador propôs para você, que vai simular esta análise, tá bom? Então você vai analisar a eficácia da decisão que aplicou multa no gestor estadual, né, e etc. Então isso é o chamado estudo de caso, tá? É claro que eu estou criando uma peça técnica, mas demonstrando que é a base de um estudo de caso. Bom, gente, o que acontece às vezes? E como é que a gente tem que pensar as questões? Primeiramente, antes de falar as peças, né? As questões, elas podem tanto versar sobre conhecimentos básicos como conhecimentos específicos. E no campo dos estudos de caso também. Existe um aspecto nas questões que nós chamamos de fundamentação. Né? É o aspecto da explicação que você vai dar. Eu vou trocar essa expressão, tá? Senão a gente vai acabar confundindo isso com parecer. Vamos lá. As questões do estudo de caso, como que elas devem ser respondidas? Além de eu trabalhar com ordem, trabalhar com objetividade, professora? Vai depender do volume de linhas que você tem. A quantidade de assunto por item, né? Vamos supor que você tem o item, perdão, o item 1. Ele demanda um assunto que quando você olha, você lembra da Constituição, por exemplo, é um assunto muito extenso. Eu vou citar um caso, né? Um caso que ficou muito famoso aqui. Né? Meus alunos do Tribunal de Contas de Minas,
tá certo? Se depararam com essa questão aqui, a gente tinha comentado essa questão aqui em aula, né? Fala sala, que eu adoro sala de aula, vamos lá. Descreva as competências constitucionais privativas do Tribunal de Contas da União. Vocês sabem quantas competências constitucionais privativas o TCU tem? 13 competências privativas. É muito amplo. E a banca ainda mandou descrever, tá? Então, para você citar essas competências, veja só. Olha o tamanho aqui, está digitado. Imagina isso aqui manuscrito. Teve aluno que gastou 34 linhas para colocar todas essas competências, né, e descrevê-las. Então veja que é uma coisa meio decoreba mesmo, de certo modo a banca jogou essa missão para os alunos. Existe uma questão de elaboração, alguns cuidados, né, e tal, que a gente comenta mais no curso, mas no grosso foi isso aqui. O que acontece? O TCE disponibilizou para os alunos 60 linhas. Então, obrigação dos alunos falar sobre todas as competências, tá certo? Então, preste atenção às dicas aí que eu vou deixar para vocês aqui. Quando você pega questões pequenas, igual o TCU tem questões de 20 linhas, o que vai acontecer se você se deparar com uma demanda crítica, que é uma demanda em massa? Acontece bastante em todas as bancas. O que você vai fazer? Usar o teu poder de mineração. Porque existem competências. De repente você tem um estudo de caso em que nem todas as competências se aplicam àquele estudo de caso. Mas você tem 3 competências principais, o restante são competências acessórias. Então você tem que focar, fazer essa peneira para as 3 principais quando você tem o quê? Um número muito limitado de linhas. Tá certo? Porque naturalmente o gabarito da banca vai vir lá. Se o aluno citou uma competência, nota tal. Se o aluno citou 2 competências, nota tal. Se o aluno citou 3 competências, nota tal. Então, por exemplo, a banca dá numa questão curtinha 10 pontos neste item aqui, suponhamos, tá? Então, a banca pede, por exemplo, essas competências do TCU, mas ela deu um estudo de caso em que você não precisa aplicar todas as competências. Então, ela vai dividir isso aqui por 3, não é? Para quê? Para ela analisar, ela vai querer então um trio, porque ela sabe da limitação do espaço. A banca tem consciência disso. É você que não tem. Então, o que acontece com o aluno que ele chega na hora da prova? Aluno despreparado, tá, gente? Aluno que não fez curso, aluno que não tem informação. Ele chega na hora da prova e toma um susto, a depender da demanda que a banca manda para ele. Às vezes a banca manda demandas muito curtas para textos de linha de sobrar, né? Ou seja, sobra de linha aí, 60 linhas, 40 linhas. E às vezes demandas muito amplas para espaços de 20 linhas. Tem que usar a cabeça. Então, quer dizer, você vai ter o que aqui? A banca, de repente, pede para você citar essas competências. E aí, ao citar essas competências, se você citar apenas uma, ela vai te dar 1/3 da nota. Se você citar 2, ela vai te dar 2/3 da nota. E se você citar 3, ela vai te dar os 10 pontos. Com uma observação. Se você redigir mal, né, ela vai pegar esta nota aqui, tá vendo? De referente a um dos tópicos, vamos ver como é que o SESP é bem matemático. Por isso que eu falo que não tem recurso quando você tem chororô. Ela vai pegar essa nota aqui e vai dividir por 2 para extrair 1,67 ponto. Irrecuperáveis praticamente se você tiver escrito mal, tá? Então tu tem que saber escrever. Será que o que está na lei está bem escrito? Nem sempre. Apesar de as leis terem revisão, às vezes você tem problemas de paralelismo nas leis, né? Principalmente quando tem muita competência. Meus alunos do Ministério Público da União, que fizeram prova em 2018, final de 2018, havia lá competências do Ministério Público da União, um número enorme de competências na lei orgânica que instituiu o MPU, né? Que vai organizar o Ministério Público. Então o que acontece? Ali havia erros de paralelismo, às vezes competências ditadas com verbo, competências ditadas com um substantivo. Os meus alunos corrigiram as competências. Não foi à toa que o turma, até onde eu contei, os 14 primeiros do Ministério Público eram do turma. A gente às vezes não tem todo mundo porque precisa passar pela prova objetiva, né? Então, se eu tivesse um curso de objetiva, seria o céu para mim, porque naturalmente, quando eu trabalhava em outros cursinhos, as aprovações eram bem altas, na onda aí a discursiva respondia por quase 70% das aprovações. Ajudava bastante.
Então você tem essas questões que você tem que aqui você tem que ter atenção. Você tem que entender como que a banca pensa, você tem que entender como que a banca faz conta. Então isso que eu estou trazendo para vocês aqui em aberto, é para vocês terem uma noção de como isso é importante, né? Não pode ir para o concurso, gente, cheio de manias. Como eu já disse, tem aluno, né? Se vocês pegarem um vídeo que eu fiz para a Cefaz, tem aluno que, por exemplo, deixa eu pegar aqui, que acha que o problema dele no CESP é a letra, né? Por exemplo, ou em qualquer concurso, ele fala, eu quero fazer redação manuscrita. Eu adoro quando eles vêm com esses papos assim. E eu tento até explicar, eu falo, olha, sujeito, não é bem por aí não. Né? Vou até mostrar aqui uma correção recente do CESP. Deixa eu ver, porque eu não lembro se eu mostrei foi essa no outro vídeo. Vou pegar aqui desse menino, por exemplo, ó. Isso aqui foi uma correção bem recente, tá no meu e-mail, tá, gente? Abri minha bagunça de e-mail aqui de 1º de novembro, né? Quer dizer, 13 dias gravando aqui esse vídeo. Certo? De um concurso que a gente fez também, todo um estudo. Foi muito bom isso aqui. Né? E você vai ver o espelho desse aluno com perda de ponto, ó, em apresentação. Tá? Que o pessoal fala legibilidade, respeito às margens de indicação de parágrafo, mas muita gente não prestou atenção no que mudou, né? Mudou de 2017 para cá, a estrutura textual, a organização das ideias em texto estruturado passou a valer. Então esse aluno perdeu ponto por conta da estrutura textual. Ele não perdeu pontos por conta da letra dele, porque a letra dele é legível. Muita gente não tem essa letra desse menino aqui, tá? Desculpa se ele estiver me ouvindo falando menino, mas a gente é professor, trata vocês às vezes como meninos, no sentido afetivo. Então, veja, a letra dele é muito legível, ele cumpre as margens, tá vendo? Profa, mas ele tem um risquinho aí na linha 5. Não, isso aqui o CESP te deixa fazer, dá apenas um risco, continuar, sentença, não tem rasura, não tem nada. Parágrafos, margens bem formulados. Mas o problema está no interior dos parágrafos, que virou uma verdadeira bagunça. Tanto provo para vocês que... Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar outro aluno aqui. Olha só o espelho. 2 pontos em apresentação. Vou mostrar a letra. Tá? Olha aí. Olha aí. Tá vendo essa letrinha? Ela é muito pequenininha. É porque eu ampliei bastante. Essa letra impressa, porque eu imprimo sempre os materiais, ela é muito miudinha, tá, gente? Muito miudinha. Eu queria achar outra que tem um problema na margem direita absurdo. O aluno não termina nunca a margem direita. Mas enfim, falei sobre isso aí para chamar a atenção de vocês, né? Para questões que são muito importantes. Hoje você tem que saber redigir bem o interior de um parágrafo. Porque se você perder pontos em representação por má redação do parágrafo, você perde aquela nota da questão, aquela proporcionalidade, né, de um item, de metade dos pontos destinados a um item, não um item temático inteiro, mas a um dos itens da sua resposta. E você ainda perde mais meio ou 0,25 ponto, dependendo do valor da sua discursiva, em apresentação. Então, quem quer passar em concurso tem que passar com informação e menos idealização do processo todo, tá? Então, eu falei sobre as questões. Vou falar agora sobre... Então, resumindo aqui, né? Se você tem questões extensas, você tem que detalhar. A banca vai esperar que você trabalhe mais à mão. Se você tem questões com poucas linhas, pode ser bem objetivo mesmo. Pode cair matando ali, sendo bem objetivo, porque você não vai ter espaço e tem que saber dosar a tua resposta, perceber o que é mais importante, mais relevante. Existem formas de você expressar essa relevância com processos de escrita, tem toda essa questão. Bom, vamos então para a questão do... Falei aqui sobre, não é? A questão, vou falar sobre as peças de natureza técnica, que é outra viagem ao mundo da lua dos alunos que às vezes não tem essa informação. Gente, quando eu falo assim, eu não tô falando do aluno humilde não, tá? Quando a gente fica bravo assim, a gente tá falando do aluno arrogante. Não é do aluno que tá aqui assistindo, falando, poxa, mas tá me chamando disso, não. De modo algum, você tá aqui para aprender, não é à toa que você acionou esse vídeo. Peças de natureza técnica. Achei ótimo que o CESP fez aqui, e ele vai dar uma aula pra gente sobre peças de natureza técnica no MPC-PA, certo? Em que ele trouxe as 3 peças de natureza técnica
que pode haver num concurso na área de controle ou na área de fiscalização. Quando você fala em peça de natureza técnica, olha só, atenção, acompanhe sua professora. Você tem 3 peças. A mais famosa é o parecer, certo? A outra é o relatório. E a outra é a nota técnica. Essa daqui caiu pela segunda vez na história do CESP, se eu não estou enganada. Tá? Essa aqui já apareceu algumas vezes em prova de controle e essa aqui aparece com uma certa constância nas provas de controle que pedem peças técnicas. Então vamos lá. Primeiro, para você entender qual é a definição de cada uma delas. A definição que eu vou apresentar aqui não é a definição clássica dos livros de redação, né, que vão trabalhar com relatoria. Eu vou trazer as definições conforme a pegada das bancas, né? Ou seja, uma definição adaptada ao que as bancas exigem. Gente, primeira questão, o que é um parecer? Ora, o parecer é uma peça em que o aluno vai partir de uma situação fictícia que é contada para ele, naturalmente envolvendo alguma irregularidade, alguma ilegalidade, não é? E nesse parecer existe um objeto de análise que vai aparecer na introdução, tá? Que você vai dizer sobre que versa seu parecer. Então, tu vai trabalhar esse objeto de análise aqui, apresentando na introdução o objeto, né, de análise, certo? E, de preferência, a competência do seu Tribunal de Contas para fazer esta verificação, alguma auditoria, etc. Tá certo? Tem alunos que já começam da própria competência, não tem problema, você pode começar da competência, tá bom? E depois chamar atenção para o que está sendo analisado, tá? Ótimo. Essa introdução, ela precisa ser extensa, como é que é? Não, ela é muito curta, ela é só uma abertura. Depois você vai ter a parte, né, da fundamentação, que não precisa ser seccionado assim, não. Depois eu explico isso aqui, quando é um parecer seccionado e quando não é. Mas a parte da fundamentação é a parte que você vai analisar os itens temáticos, todos. É muito interessante que na fundamentação, quem ganha mais pontos na fundamentação? O parecerista que aprofunda mais. Não só que domina o assunto, mas que consegue sair de uma lei maior, por exemplo, né, até chegar a uma jurisprudência, se for o caso, sobre o assunto. Então, ele consegue desdobrar o assunto em várias camadas. E aí é o segredo da redação, não é? Como que você vai fazer esse desdobramento? Como é que você volta ao caso? Então, tem toda essa questão do desdobramento que hoje que o CESP está avaliando com muito rigor, a Fundação Carlos Chagas também, né? Quando a gente olha as respostas padronizadas da FCC, tirando as respostinhas curtinhas que ela dá, mas as respostas que ela elabora um pouco mais, você nota essa exigência. Aconteceu na CLDF, por exemplo, final de 2018, os consultores, né, e os analistas tiveram que desenvolver textos bem desdobrados. Às vezes nem tanto citando a lei, nem tanto citando a jurisprudência, mas sabendo desdobrar o assunto em várias camadas, não é aquele mesmo assunto. Agora, e depois, no final do parecer, né, você vai ter uma espécie de voto aqui, ou a sua conclusão, conforme as irregularidades que você observou na análise de cada um daqueles itens ali, tá bom? Bom, este voto, ele muitas vezes vem em forma de sugestão, às vezes vem em forma de determinação, depende do enunciado, né? Depende do enunciado que você tem. O relatório, preste atenção, quando a banca pede relatório, geralmente a resposta está toda no caso. Geralmente está toda no caso. Por quê? O teu relatório vai ter uma introdução? Vai. Que é uma introdução muito parecida com a do parecer, tá? Que vai indicar a finalidade do trabalho, você nem precisa indicar a competência aqui não, tá bom? Porque se é relatório, o relatório vai embasar parecer já de Tribunal de Contas. Então, o cara quer saber qual vai ser a finalidade do trabalho que vai ser desenvolvido naquele relatório, não é? E é importante no relatório você já antecipar conceitos, o conceito geral de algum elemento nuclear, tá bom? Então você tem que trabalhar ali alguma conceituação inicial para dar início ao seu relatório. E depois no relatório você vai relatar, não é, as situações que foram encontradas. Isso aqui é quase uma cópia do caso, tá, gente? É quase uma cópia. Tanto que eu falo que quando cai relatório, eu falo, poxa, aluno, fica esperto.
Então é quase uma cópia. E ao final do relatório, você, naturalmente, ao fazer essa relatoria, você pode, se a banca pedir, né? Naturalmente, se a banca pedir, apresentar suas recomendações. Porém, essas recomendações elas terão que ser o que? De forma organizada, não é? Ela precisa ter coerência com tudo que você apresentou no relatório anterior. Por isso que eu falo, o relatório ele é fácil até determinado momento. Chega um outro momento, tu tem que ter um senso de organização e de coerência muito grande, tá bom? Então tem que ficar de olho. Já a nota técnica, gente, a nota técnica ela nasce sempre de uma consulta. É alguém dentro do teu próprio órgão que vai estabelecer uma nota técnica, vai sugerir que você, enquanto assessor, enquanto analista, enquanto técnico, apresente uma nota técnica. Então a nota técnica ela nasce de uma consulta. Então você vai apresentar na introdução esse pedido, essa consulta. Quem está fazendo essa consulta tem que responder essas perguntas, né? Essa consulta é feita por quem e ela é feita para que situação e é uma consulta sobre o quê? Ou você pode inverter, tá? Isso aqui. A ordem não precisa ser exatamente essa, mas na introdução é importante que isso fique claro. Quando você terminou de fazer essa introdução, lá no desenvolvimento, você vai ter que informar, porque a nota técnica, olha que interessante, enquanto isso aqui tem um caráter argumentativo, isso aqui tem um caráter, não sei, nem sempre, mas uma certa substância narrativa, essa aqui tem um caráter informativo ou expositivo. Nesta informação, você vai apresentar todos os elementos jurídicos que você conhece em torno do caso. É como se, por exemplo, um procurador ou um promotor ou mesmo um conselheiro do Tribunal de Contas, não é? Promotor, falei, né? Pessoa do Ministério Público. Solicitasse ao teu departamento uma nota técnica. Você está lá trabalhando na área de engenharia, então ele quer uma nota técnica para embasar o trabalho que ele vai ter, alguma decisão que ele vai ter que desenvolver. Então, pede-se aquele departamento técnico que publique aquela nota técnica. Então, você vai informar todas as normativas envolvidas no caso aqui. Todas as normativas, tá certo? Inclusive normativas que contrariam. Vamos supor que você tem aqui algum elemento jurídico em análise, então você tem a Constituição, você tem as leis infraconstitucionais, tu tem jurisprudência envolvida, você pode ter alguma decisão monocrática, né, que contraria a jurisprudência maior, vamos dizer assim, né, a decisão maior. Tudo você tem que apresentar. Aqui não existe um lado só, ao contrário do parecer que você defende uma tese mesmo, tá? Aqui você vai com tudo que você tem, você só vai prestar informação. E você pode apresentar sugestões se a banca pedir ao final. Sugestões de como agir diante daquela situação exposta. E aqui, naturalmente, vai aparecer uma situação exposta. Uma. Aqui vão aparecer várias irregularidades. Aqui também, tá? No relatório, no parecer, aparecerão aí várias irregularidades. Então, isso é muito importante que vocês tenham consciência, não é, exatamente dessas diferenças. É claro, gente, que quando a pessoa pergunta, Júnior, será que eu faço aquele modelo seccionado, tipo, coloco a ementa, coloco, né, o relatório, coloco a fundamentação, depois meu voto, dependendo do texto? Depende de cada situação. Então, gente, não pode vir exigindo, né? Isso eu sempre chamo a atenção dos alunos. Eu lembro que eu estava dando aula para a Cefaz da Bahia, acho que era isso. Os alunos, Júnior, olha, eu tô fazendo um curso, não sei lá onde, e o professor falou que vai cair assim. Eu falei, peraí. Porque tem que olhar a prova de Teresina, que foi assim. Eu falei, pera, mas a prova de Teresina, o enunciado é completamente diferente do seu. Então toma cuidado. E não é que na hora caiu do jeito que estávamos falando. E os alunos nadaram de braçada aí com esses resultados, não é? Eu sempre, tudo que eu falo aqui, eu gosto de mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu estou falando, né? Aí, ó, olha os resultados. Deixa eu ver se eu trouxe aqui, ó. Isso aqui da Cefaz da Bahia, isso. Aí os resultados. O aluno tira 40 em 40, não é? CEMEF de Manaus, outra foi uma secretaria aqui de fiscalização, 50 e 50. Então, por encher meu material disso aí, não é? Mas meu material ficar com uma coisa absurda para falar a mesma coisa. Então, não precisa. Preste atenção. Então, gente, tudo depende do enunciado, se vai ser seccionado ou não. O mais importante é que você tenha o seguinte, ó. Vou começar aqui do parecer, né?
Você tem que prestar atenção a isso aqui, ó. E não é uma questão de uma banca ou outra, não, tá? As bancas mudam muito a forma de pedir. É no dia do concurso que você precisa estar atento. A banca trouxe aqui uma peça técnica, certo? Falando sobre um desvio de finalidade, não é? Em convênio, tá certo? Para a construção de uma escola municipal. E ela pediu para redigir um parecer, abordando de forma fundamentada, capricho na fundamentação, aspectos apresentados a seguir. Em seu parecer, dispense o relatório e não acrescente fatos novos. Isso aqui, às vezes, a banca pede o relatório, às vezes ela pede uma dispensa dele, tá bom? Então tem que tomar cuidado, depende do que está aqui. Júnior, posso fazer isso aqui em texto único? Pode. Júnior, posso fragmentar colocando assim, por exemplo, aparecer, né? Aí eu deixo aqui o relatório em branco. Nem precisa, para você dispensar. Ah, posso colocar fundamentação e aí responder cada um dos itens, professora? Pode. Precisa soltar a linha, prof? Não, tá bom? Existe um livro, Júnior, que eu possa consultar? Como é que eu monto pareceres? Para de viajar. Sabe por quê? Não tem regra para você formular parecer, não. Inclusive, esses modelos mudam de tribunal para tribunal. Você tem regra para ofício. Tu tem regra, né? Para mensagem presidencial lá, tá bom? Para exposição de motivos, tu tem regra. Mas para parecer lá, não, nota técnica, existem livros, mas às vezes os caras tem que tomar cuidado que tem autor que tem uma pegada acadêmica, então muda completamente o foco, tá certo? Então concurso é concurso. Concurso é seguir professor de concurso público, principalmente professores mais antigos, para você ter uma noção do que é que está acontecendo, tá? Na sua vida. Então, gente, pode fazer um texto único aqui, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, tá bom? Cuidado, porque essa peça técnica do MPCPA, que é um parecer, né? Olha a quantidade de linhas que a banca te deu. 30. 30. E ela está cobrando competência, né? E ela está cobrando proposta de voto, certo? Incluindo consequências para os gestores do convênio, tá bom? Pelo desvio de finalidade. Às vezes isso aqui vai ficar extenso, às vezes isso aqui fica extenso. Ah, mas tá cobrando uma competência só. Pois é, mas muitas vezes o aluno vai lá no TCU para depois fazer analogia, não é? Do fazer exatamente o. Muitas que me fugiu a palavra, mas aquele espelhamento que tem nas constituições estaduais, tá bom? Para falar, vai lá na lei orgânica, então o sujeito fica ali tentando, né, aprofundar aqui. Eu sei que é um parecer, mas também tu tem que usar o bom senso, né? Você tem poucas linhas, como é que você vai aprofundar? Outra, tem que ficar esperto, ó. Se esse aqui vale mais pontos, por que você vai aprofundar logo a letra A? Né? O examinador está esperando mais aqui. Essa prova aqui deu tanto pano para manga em relação à extensão, porque quando o examinador trouxe o padrão, ele trouxe um monstro de padrão. E aí os alunos conseguiram anular um monte de coisa. Inclusive no item 3 todo mundo tirou 35. Todo mundo que respondeu este item 3 tirou 35. Né? Aqui no item 2 também houve muitas modificações no item 2. Até que uma aluna, a gente tem um programa no curso, uma promoção de ressarcimento para quem tira maior nota. Uma aluna, ela tinha tirado preliminarmente, ela tinha perdido aqui, ela fez para esse cargo. Ela tinha perdido pontos aqui, tá vendo? Olha só o último item, perdido bastantes pontos, tinha perdido ponto no item 2.2 também, uma quantidade de pontos. Olha só a nota de apresentação, gente, 5 pontos é muita coisa, né, povo? Eu sei que é em 100, mas é muita coisa. E depois a banca reviu, não é? Então ela foi para 35 aqui e subiu aqui, ou seja, ela praticamente fechou a discursiva. Então chama a atenção de vocês para esse detalhe. Cuidado com isso, tá? Para vocês não se atrapalharem, sempre pensar em dosar um pouco. E outra questão, né? Ah, professor, vou mostrar aqui, vou mostrar pra vocês como é que isso varia, né? Se eu faço modelo único, se eu faço modelo seccionado. Varia, chuchu. Olha só, se você observar bem, eu tô no finalzinho, tá, gente? Aqui nós temos, ó, com referência à situação problema descrito anteriormente, elabora de forma fundamentada, a qualidade de analista contábil, membro de uma equipe, um relatório técnico a respeito da situação encontrada e recomendações de implantação da política de depreciação. Construa seu relatório com as seguintes partes. Então veja que no relatório ele trouxe um objeto único para falar sobre depreciação.
Por isso que eu falei que no relatório tem que ter conceito logo no início, né? Porque você não vai analisar vários objetos, tu vai analisar o objeto único. Então a banca pediu, aqui ela quis o modelo todo seccionado, ela que comandou. Ela quis título, ela quis este título aqui, tá certo? Ela quis uma introdução e ela explicou o que ela queria, ó, para você falar sobre a finalidade do trabalho, trazer a noção de depreciação, tá bom? E os requisitos envolvidos com isso aqui, né, com essa noção, tá certo? Valia 10 pontos só para você fazer isso, né? Narrar situações encontradas, que são exatamente tanto que a banca, gente, ela escreveu aqui, ó, basta escrever. Ela falou, ó, informações dos itens de 1 a 4. Então teve aluno que realmente copiou todas as informações do item de 1 a 4. Me deu um desespero quando eu vi. Eu falei, sujeito, a banca já comandou que era só para você colocar essas informações dos itens de 1 a 4. Só bastava escrever isso. Ela não queria que você gastasse linhas, 30 linhas com isso. Porque senão, gente, não vai faltar linha. No último concurso pro AFTE, Auditor Fiscal do Trabalho, né, tem tempo, tem um tempão que não sai esse concurso. Foi CESP, por exemplo, os meninos resolveram fazer um relatório de um acontecimento envolvendo a CIPA, né? E tinha relatório lá dos caras que tinha 30 linhas. Aí sobraram, por exemplo, 10 linhas para os caras montarem o parecer. Me deu um desespero quando eu vi aquilo. Eu falei, sujeito, preste atenção. Análise, elabora uma análise sucinta. Aqui sim, descrita em cada um dos itens de 1 a 4. Então você vai analisar. Aqui nessa análise, no relatório, não precisa colocar lei. Tá? Você precisa analisar irregularidades, esse tipo de questão. O que está errado? Entendeu? Se está certo, se está errado, tem que ficar o tempo inteiro fazendo isso. E depois criar recomendações que respondam os seguintes questionamentos e que ela deu questionamentos para você. Quais procedimentos serão adotados em relação aos bens considerados inservíveis? Nesse caso, a banca foi uma mãe, porque ela colocou para você tudo na ordem. Nem sempre ela vai fazer isso, ela só pede um relatório e dá os comandos do que ela quer em termos de conteúdo, tá bom? Bom, gente, se vocês, né, gostaram, estão no meu canal, vocês podem clicar. Esse vídeo estará dentro do meu curso, naturalmente, como um vídeo introdutório aí para os alunos assistirem, né? E lá no curso eu detalho, mostro exemplos, etc. Eu vou desdobrando os textos com os alunos e, mais importante, na verdade, a proposta temática. A gente está reformulando todos os temas, né? Porque agora vem o concurso do TCE do Rio, entra curso novo, os alunos vão ser remanejados para o curso novo. TCM de São Paulo também entra, mas o TCM de São Paulo vai ter uma reformulação assim que sair o edital. A gente já começa a trabalhar as teorias. Quem vai fazer TCM São Paulo? Só para lembrar aqui de um dado interessante, para não deixar de comentar também, né? Que eu sei da importância que é vir a público ajudar as pessoas também. A situação não tá fácil para muita gente. O TCM de São Paulo, no seu último concurso, ele trouxe aqui para nós questões, tá certo? E trouxe uma redação. Curioso que quem foi fazer essa redação na época que tem as questões específicas bem parecidas com as questões de SESP e FCC, tá, galera? Isso aqui foi uma área, que é a área administrativa, mas pediu um basicão aqui. Vou falar, por exemplo, aqui citar um exemplo da questão 3, que pediu plano diretor, né, da reforma administrativa do Estado. Então, o cara que está estudando para a área de administração na área pública, isso é a base mesmo. Podem ver que é FGV indo lá no basicão. E depois nós tivemos aqui a proposta de redação, né? Que havia uma mudança que foi feita no setor previdenciário, a proposta foi comum para todo mundo, foi isso aqui. E a banca falou assim para o aluno: imagine que um superior hierárquico solicite que você redija uma espécie de parecer para a orientação dele sobre essas mudanças. Gente, está lembrando o quê? Está lembrando o parecer do CESP, está lembrando a nota técnica também, tá? Que há um superior pedindo. E ele diz: redige um texto em língua culta com um mínimo de 20, máximo de 30 linhas, em que você informe sobre as razões das mudanças e uma apreciação sobre a sua validade. Olha só que interessante. A banca havia colocado no edital redação. Chegou na hora da prova, ela cobrou um parecer. Gente, por que ela pôde fazer isso? Ela foi canalha? Não. Porque o parecer é argumentativo, assim como qualquer redação dissertativa aí que vocês têm em concurso. Tem caráter argumentativo. Então aqui você coloca... É lógico, você está estudando para a área, né, do Tribunal de Contas e tem previdenciário no teu programa,
Você coloca os argumentos jurídicos aqui, sim, não é? E você pode, no caso, sendo, não é, uma redação argumentativa escancarada, você pode colocar pontos de vista em relação a várias questões aqui que foram analisadas em vários pontos, né? O fator previdenciário, o momento que por que ele foi criado, certo? Como é que funciona, o que a Câmara tinha aprovado até então. Então, são questões que você pode terminar e terminar o teu parecer com o teu voto, que é a sua apreciação do que está sendo analisado, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, vem estudar conosco, né? Eu fiz um material para explicar aqui para quem já está no curso, né? Um material um pouco mais compacto. Esse material não está disponível, tá, gente, na área aberta. Ele é um material do curso mesmo que eu uso para comentar textos, etc. Que eu vou comentar o desenvolvimento das questões, modelos e tal desses desenvolvimentos, tá bom? Eu coloquei uma letra menorzinha. Vou explicar para vocês. Coloquei tamanho 9, tá? Por quê? Porque quando eu fui fazer meu material estava com 43 linhas, então eu consegui reduzir para 20. Né? E a gente tem que ter responsabilidade, né? Tô começando a criar vergonha na cara em relação a isso. Mas se você, por exemplo, não gostar, não tá legal e tal, eu posso te mandar aí exclusivamente para você. Você que está no curso, naturalmente, o material com uma pauta um pouco, com uma fonte um pouco maior, tá bom? Os meus materiais neste curso, tirando alguns aqui, as partes mais importantes estão digitadas, né, de exemplo de redações. Por quê? Ou mesmo de padrão que eu ajustei aqui para ficar bacana. Por quê? Porque eu tenho já no curso matriculado aluno com deficiência visual, então eu deixo um pouquinho mais, eu deixo digitado, fica mais fácil para eu me guiar e orientando este aluno, tá? Exatamente, eu vou lendo praticamente, não é lendo de forma lentinha não, mas é uma forma de eu, foi uma sugestão até dele, até achei interessante porque para mim não faria sentido, não faria muita diferença, mas a gente não tá na pele das pessoas, né? Elas que sabem de si. E falam pra gente, ó, professora, tem como dar digitado? Deve ser porque ele coloca isso aqui em algum programa, né? E precisa ler isso aqui. Possivelmente deve ser isso. Então é isso, tá, gente? Gostou? Como eu disse pra vocês, né, eu sempre tenho feito as coisas assim, com essas preocupações, assim, revisando essas questões. A gente tá em promoção na nossa Black aqui, né? Aproveitar a temporada que eu sei que final de ano junta 500 mil de coisas. Tanto que nós não fizemos um mês, a gente. Até o pessoal do administrativo até me criticou, falou, pô, tu vai ter o final do ano, então isso não é Black Friday? Lógico que não é, né? Tanto que ele falou que é um Black Turma de Redação, vai até o final do ano. Ou seja, se você estiver agarrado em novembro, tu tem dezembro para você fazer a sua matrícula com calma, né? Evitando aí se atrapalhar, tá bom? Na vida, não, a gente não precisa disso. Porque eu sei que é transformador. Do mesmo jeito que eu coloquei o áudio da Bruna para vocês, eu sei que é transformador, né? O curso tá saindo a R$ 238, certo? O custo do TCE também tá vindo aí com um valor bastante parecido até o final do ano, tá? Até quando vale o curso, professora? O curso é válido até o dia do concurso público. A gente coloca uma data quando não tem edital, a gente estende até o concurso. Ah, passei, olha, não publicaram, vou publicar só no final de 2020. Não tem problema não, a gente reformula, você vem para outro curso e assim vai. Tá certo? Do curso tu pode pagar de 3 vezes, pode pagar de até 12 vezes, naturalmente 3 vezes sem juros, 12 vezes vence de juros. E tem português incluído. Por que eu coloco português? Porque senão você não chega até a prova discursiva, né? Me desespera, eu não tenho as minhas aprovações de que tanto gosto, tá? Por exemplo, o curso é caro, alto lá. A menina vai passar para procuradora, muito possivelmente estou aguardando a prova dela, né, para ganhar R$ 35 mil. Olha o investimento que ela fez, 238, para ter 2 questões discursivas na prova dela e, além do mais, ter toda a aula que a beneficiei no processo de escrita. Não preciso cobrar mais do que isso, tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Só um aviso, no nosso curso, as discursivas não são manuscritas, elas são digitadas, certo? Tu não gostar, paciência, porque eu preciso ler e eu não gosto que meus alunos percam ponto, tá? Que são sagrados aí para aprovação deles. Beijão para vocês, até a próxima.